Alô vocês, minhas amigas e meus amigos do Médio Antibiótico. Eu avisei pra vocês que eu voltaria uma semana depois da liberação de Médio Antibiótico 9. Estou aqui com um bônus, tá? Não tinha compromisso de trazer pra vocês os antifúngicos, porque o curso é de antibiótico, mas aí conversando com o Márcio Rocha, ele falou, pô, seria legal se a gente colocasse um bloco bônus sobre os antifúngicos. E mais uma vez, eu poderia simplesmente aqui começar a jogar os antifúngicos aqui e você que se virasse para colocar isso na tua cabeça. Mas não, eu vou manter a tônica do médio antibiótico, que é a engenharia reversa, também para falar sobre os antifúngicos, tá? E é de maneira bem simples, bem tranquila para a gente entender. Eu dividi as doenças fúngicas, as micoses, em 3 grupos. Primeiro a gente vai falar de algumas micoses cutâneas, tá? Da pele e eventualmente da unha também. Depois a gente passa para micoses sistêmicas, que frequentemente tem nos pulmões os seus grandes alvos. E por último, a gente fala sobre a presença de cândida, espécies de cândida na circulação. Micose cutânea a gente vê no dia a dia, na UBS, né? O paciente aparece eventualmente com uma lesão descamativa, uma lesão pruriginosa, que a gente trata tranquilamente com antifúngicos tópicos. Já as micoses pulmonares, elas muitas vezes também aparecerão na sua unidade de atenção básica, no seu dia a dia, mas como diagnóstico diferencial de tuberculose pulmonar. E a candidemia é muito mais do doente grave. É muito mais de um cenário de terapia intensiva, daquele paciente imunossupresso, ou aquele paciente que usou múltiplos antibióticos, derrubando a microbiota bacteriana e permitindo a entrada de fungos na corrente sanguínea, tá? Então são 3 universos diferentes, os 3 juntos aqui, para nos ensinarem. A gente vai aprender com essas doenças como usar e como raciocinar os antifúngicos. Para começar, micose cutânea, tá? Lembra que pele não é só pele, né? A pele, na realidade, ela tem várias camadas. E essa primeira micose que a gente vai falar, que é a pitiríase versicolor, popularmente conhecida como pano branco, a pitiríase versicolor, ela comete a camada mais superficial da pele. Não sei se você lembra, a epiderme em si é a camada mais superficial da pele. E dentro da epiderme tem uma região ainda mais superficial, que a gente chama de camada córnea, onde tem muita queratina. Então a pitiríase versicolor, que acomete essa camada recoberta por queratina, é conhecida como uma ceratofitose, cerato de queratina. É uma micose superficial da pele. E daí? E daí quando eu for falar sobre tratamento daqui a pouco, eu vou usar agentes tópicos. Em geral não preciso fazer agente sistêmico. Basta fazer um agente tópico ali, rapidamente essa pele ela é renovada, o turnover da pele é rápido, em outras palavras, substituir as células velhas da pele é rápido pra caramba, então aquele fungo ele vai desaparecer. Ele não vai conseguir criar cópias de si mesmo ali na pele, ele vai desaparecer com a pele que descama. É simples assim, tá? Vamos começar. Quem causa a pitiríase versicolor é um fungo que vive na tua pele em condições normais, que é a Malassezia furfur, tá? Malassezia furfur vive colonizando a tua pele, especialmente em áreas que tem glândula sebácea em abundância. O local do corpo onde você tem mais glândula sebácea, na maior parte das vezes, é no couro cabeludo. Então tem muita Malassezia furfur por ali. E daí? E daí que dali começa a escorrer. A gente brinca assim que do couro cabeludo isso começa a escorrer. E aí vai acometer a região aqui das sobrancelhas, vai acometer as laterais do nariz, eventualmente chegando até o tronco superior. Então as lesões por pitiríase versicolor são mais comuns dessas regiões. Então coloquei ali couro cabeludo, face, tronco superior. E a lesão resultante, gente, é uma lesão que tem múltiplas cores. Daí vem o nome versicolor, de várias cores, tá? As lesões elas podem ser eventualmente do mesmo tom da pele da pessoa, às vezes ela tem um tom inferior ao da pele daquela pessoa, às vezes elas são hipercrômicas. Então são múltiplos aspectos das lesões, tem múltiplas cores. Por isso que eu chamo de pitiríase versicolor. E a palavra pitiríase vem da descamação, uma descamação fina, furfurácea, tá? Não são grandes pedaços de escamas da pele soltando, não. É como se fosse uma farinhazinha que se forma ali. Essa farinha, inclusive, a gente pode induzir no exame físico. Deixa eu te mostrar aqui essa primeira lesão, por exemplo, que ela é um pouco mais clara do que a pele natural da pessoa. Esse é um grande exemplo aí de pitiríase versicolor. Na grande maioria das vezes não coça nada, tá? Isso só incomoda visualmente falando. A pessoa fala, poxa, tô com uma lesão esbranquiçada. Daí o nome, né? Pano branco, como se fala por aí. É assim que funciona, tá? Às vezes é uma lesão mais vermelha, mais eritematosa,
mas aqui coloquei um grande exemplo de uma lesão mais clara do que a pele natural da pessoa. Aí coloco outra lesão, essa um pouco maior, e aí perceba que as microlesões, vamos falar assim, elas vão se juntando, coalescendo, formando big lesões. Geralmente isso aqui não coça, tá? O que pode ajudar você no diagnóstico clínico é que se você atritar a superfície da lesão, você provoca a descamação, essa descamação fina que eu te falei. E do atrito com descamação, surgem dois sinais clínicos importantes para você conhecer bem a micose, tá? Engenharia reversa, eu conheço a doença, sei qual é o bicho que causa, depois eu penso nos antifúngicos para tratar de acordo com a margem de erro daquele caso. No ponto de vista clínico, os sinais que aparecem são o sinal de Zirelli, que foi até um médico goiano, médico brasileiro que descreveu. Quando você estica a pele e deixa ela voltar, estica a pele da lesão e deixa ela voltar, isso provoca a descamação furfurácea. O sinal de Zirelli é justamente isso, é provocar a descamação ao esticar a pele. E tem também o sinal de Besnier, que você raspando a unha na lesão, você pode provocar aquela descamação local. E aí veja, toda vez que se fala em tratamento de micose, você pensa assim, algum azol aí. Gente, é a mesma coisa de se pensar no tratamento de infecções bacterianas. Falou em infecção bacteriana, falou em beta-lactâmico. Falou em infecção bacteriana, pensou em beta-lactâmico. Pensou em doença fúngica, pensou em algum azol, tá? E aqui não é diferente. Só que o grupo dos azóis é muito heterogêneo, tem vários agentes. Alguns que são mais para o tratamento tópico, outros que são para tratamento sistêmico. E a gente já entendeu que a pitiríase versicolor é uma doença muito superficial da pele. Então, quando formos prescrever qualquer tratamento aqui, vai ser de um agente antifúngico tópico. Beleza? Então já começamos a fazer o raciocínio. Agora vamos falar desses azóis. Quem esses azóis aí da vida? É azol alguma coisa? Quem são esses caras, tá? Vamos falar desse grupo agora. A gente tem motivo agora para guardar os azóis, porque eu trouxe isso junto a uma doença, tá? A pitiríase versicolor, o famoso pano branco. Quais são os azóis que eu conheço? Qual é o mecanismo de ação desses caras e quais são os principais efeitos adversos? Vamos colocar assim, os azóis, eles inibem a síntese do ergosterol. O que é o ergosterol? Para começar, a membrana plasmática do fungo, assim como a nossa, é uma bicamada lipídica, tá? E um componente que é exclusivo da membrana fúngica é o ergosterol. A gente não tem ergosterol na nossa membrana. Então inibir a síntese de ergosterol atrapalha a fabricação da membrana celular do fungo. Só que a membrana já produzida, a membrana já estabilizada, ela não sofre nenhum tipo de problema, nenhum tipo de interferência. Então para que serve inibir a síntese do ergosterol? Isso serve para impedir que o fungo se replique. Então os azóis, eles não são fungicidas, em outras palavras, eles não matam os fungos. Eles impedem a replicação fúngica, eles impedem a multiplicação dos fungos na lesão. Então se for uma lesão, por exemplo, de pele, que tem um alto turnover, a pele tem alto turnover, a pele velha ela vai embora rápido, basta você interromper o crescimento do fungo ali, que ele vai embora junto com a pele morta, acabou. O tempo de tratamento costuma ser curto, tá resolvido. Daqui a pouco, quando eu falar contigo a respeito de micose da unha, que é um tecido que cresce mais devagar, a história é outra. Então a gente já começa a raciocinar junto aqui. Mecanismo de ação, inibir a síntese do ergosterol, impedindo que o fungo se replique. Beleza. Quem são os grandes representantes? Os caras aqui, eles têm uma identidade, tá? Todos eles terminam com nazol, cetoconazol, isoconazol, tioconazol, fluconazol. Você já ouviu falar desses caras? Você já ouviu falar? Só que dentro do grupo dos azóis, a gente tem dois subgrupos. Lá nos beta-lactâmicos, lembra? A gente não tem as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmico, não tem essa diferenciação? Aqui também. Aqui eu tenho dois subgrupos principais, tá? O primeiro, de uso tópico, que são os imidazóis, cetoconazol, isoconazol e tioconazol. E tem o grupo dos agentes sistêmicos que eu vou te mostrar daqui a pouco. Importante você entender, o cetoconazol, ele também pode ser feito via sistêmica. Vou até destacar esse cara aqui em cima. O cetoconazol é o antifúngico mais antigo que a gente tem no grupo dos azóis, tá? Cetoconazol. O cetoconazol, ele também pode ser feito via sistêmica. Qual que é o problema? O problema, daqui a pouco eu vou te falar sobre isso, é que os azóis, em geral, eles são hepatotóxicos.
E desses caras, o que costuma ser mais hepatotóxico é o cetoconazol. Então a gente evita o uso sistêmico dele, a gente prefere fazer uso tópico. Para uma doença como a pitiríase versicolor, que é o nosso alvo agora, é excepcional. Outros fármacos que também têm excelente ação tópica, isoconazol, tioconazol. Então pensa assim, você me perguntando: ô Neto, quais são os azóis de uso tópico? Aí eu te respondo da seguinte maneira: Ah, tio, isso é fácil. Isso é fácil. Cetoconazol é o principal. Tioconazol, tioconazol. Isso é fácil, isoconazol. E cetoconazol para fechar, que é o que a gente vai guardar sempre, tá? Tio, isso é fácil, acabou. Já guardei os 3. Show! E quais são os agentes de uso sistêmico? O principal é o fluconazol. Quem é que nunca utilizou um fluconazol, por exemplo, para uma micose qualquer? Quem é que nunca usou uma dose única de fluconazol para resolver num paciente uma bala no post-it, para resolver numa paciente mulher uma vulvovaginite por cândida? Nesses tecidos o turnover é rápido. Então eu entro com o fluconazol e resolvo. O fluconazol tem uma meia-vida mais longa, de mais ou menos 1 semana. Então dose única é suficiente para impedir que o fungo se replique por ali. O turnover daquela região é alto, expulsa rápido o que tem ali dentro e acabou. Regenera a pele rápido, regenera a mucosa, a vulvovaginal rápido. Adeus fungo, tá? Só que além do fluconazol, eu tenho 2 outros caras que eu quero trazer para você aqui. O itraconazol e o voriconazol. Pegou essa galera aqui? Show! O que esses fármacos têm de efeito adverso? O que eu tenho que tomar muito cuidado? O primeiro efeito adverso eu já te falei. E o que mais me assusta é a famosa hepatotoxicidade, tá? Do cetoconazol em diante, essa hepatotoxicidade vai diminuindo. Mas o cetoconazol ainda é muito hepatotóxico e os outros ainda guardam certa hepatotoxicidade. Então não é raro que durante o tratamento com esses fármacos você tenha aumento das enzimas hepáticas. Quando você causa lesão do hepatócito, quando você destrói o hepatócito, você libera os seus conteúdos. E as principais enzimas que existem dentro dos hepatócitos são AST e ALT, aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. Então você aumenta AST e ALT como marcador de lesão do hepatócito. Acabou. Agora, para esses fármacos chegarem a causar hepatite, é um pouco mais raro. Isso vai ser mais comum quando você faz tratamentos longos com os azóis, tá? É raro, mas acontece. Especialmente quando você faz um tratamento mais longo. Mas fora isso, Neto, o que mais que pode acontecer? Cara, muita toxicidade gastrointestinal. Então a pessoa tem náuseas, tem dor abdominal, tem vômito, tem diarreia. Uma classe de antibióticos que a gente sabe que faz muito isso é dos macrolídeos. Mas pensando em antifúngicos, os azóis também podem fazer isso, tá? Muita náusea, vômito, diarreia, isso pode acontecer. O que mais que eles fazem? Alteração endócrina. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Esses antifúngicos, eles inibem a produção do ergosterol, que é um lipídio da membrana celular do fungo. Beleza. Só que olha o nome, ergosterol. Você pegou a ideia? Eu consigo inibir também o metabolismo, a produção de esteroides no corpo humano. Eu não afeto a membrana celular humana porque não tem ergosterol por ali. Mas eu inibo a produção de alguns esteroides, por exemplo, do cortisol. Então, esse efeito adverso aqui dos azóis me ajuda a tratar pacientes com hipercortisolismo. Existe uma doença que a gente chama de doença de Cushing, ou Cushing, como você preferir, em que você tem grande estímulo das adrenais, das suprarrenais, para produzir cortisol. Isso leva a uma síndrome clínica do hipercortisolismo. A pessoa tem, por exemplo, ganho de peso, fraqueza muscular, tem hipertensão arterial, estrias na pele, enfim. Eu posso tratar esse hipercortisolismo com o cetoconazol. Olha que interessante. Efeito adverso que a gente usa a nosso favor, tá? Então, daqui pra frente, se você vir eventualmente um caso de hipercortisolismo, você pode falar, vai tirar onda, tá? Aliás, eu encontrei um aluno do médio antibiótico lá na aula presencial em Salvador, e ele veio me contar, pô, né, tô fazendo médio antibiótico, e o pessoal no hospital tá perguntando se eu vou ser infecto, que eu tô manjando muito de antibiótico. Pensa na minha felicidade nessa hora. Fiquei maluco. Se você tem uma história dessa pra contar, manda e-mail pra mim, manda mensagem lá no Instagram também. Vai ser bom demais saber disso, tá? Os azóis, eles também causam alargamento do intervalo QT.
Alargamento do QT, que também acontece com macrolídeos, por exemplo, que também acontece com quinolonas. E esse alargamento do QT pode predispor a uma arritmia importante, a taquicardia ventricular polimórfica, que pode degringolar para uma FV, para uma parada cardíaca. Então é um efeito colateral importante. E por último, esse é o grande cuidado que você tem que ter. Cara, toda vez que você for fazer uma receita, todas as vezes, é importante que você avalie as interações medicamentosas. Tem um monte de site por aí que você pode fazer isso no celular, aplicativo para isso, tá? Toda vez que você vai fazer uma receita que tem vários fármacos, você tem que checar interações. Só que quando se fala de azóis de uso sistêmico, isso é ainda mais crucial. Porque, por exemplo, o itraconazol interage com um bando de remédio. O fluconazol interage com um bando de remédio. Então tem que ter muita atenção aqui, tá? Toda vez que você vai fazer tratamento antifúngico sistêmico, você tem que parar e pensar quais são as interações medicamentosas que eu posso provocar aqui. Tem que parar e fazer isso, tá? Tem que colocar os remédios ali num aplicativo teu do celular e checar isso. Porque, por exemplo, a varfarina, que é o anticoagulante, interage muito com esses azóis. E a varfarina, se você eventualmente perde potência terapêutica dela, a pessoa ela pode piorar do quadro de trombose que ela tem, então cuidado, tá? Esses fármacos interagem também com antidepressivo tricíclico, interagem com benzodiazepínico. Se numa UTI, por exemplo, você pensa em fazer um fluconazol sistêmico, óbvio, né, o uso sistêmico do fluconazol, em geral, para tratar um paciente que tem doença fúngica, você tem que ter cuidado porque interage muito com benzodiazepínicos, tipo um midazolam da vida. Aumenta o nível circulante dos benzodiazepínicos, demora o tempo para a excreção do benzodiazepínico. Então se a pessoa estava sedada, você quer desligar a sedação para ver se ela responde, vai demorar mais se ela estiver em uso de algum azol. Então cuidado com isso, tá? São conhecimentos, cara, que se você pega para estudar solto, você viaja, vai, e aí? Não dá. Por isso que eu trago sempre na engenharia reversa, tá? Maravilha. Agora vamos voltar para pitiríase versicolor. Como é que eu trato isso aqui, cara? Eu já conheço o meu arsenal terapêutico. Eu já conheço. Dentre os azóis, eu sei que os imidazólicos, tá? São de uso tópico. De uso tópico eu vou colocar cetoconazol, tioconazol ou iso. Beleza. O tratamento aqui, ele costuma durar cerca de 10 dias, tá? Cerca de 10 dias, mas eu posso chegar até 14. É um tratamento relativamente curto, porque o turnover da pele é rápido, vai embora a pele morta com um fungo que não consegue se replicar. Quando eu inibo a replicação do fungo, ele não consegue mais criar raízes na pele saudável, na pele que está crescendo por debaixo ali. Então ele vai embora. Beleza? Show! Outra micose cutânea que eu queria trazer é a tinha, tá? Essa é muito comum na prática também, a tinha cruris. A tinha cruris é causada por várias espécies de fungo, tá? Microsporum, tricofiton, epidermofiton, mas a principal é microsporum. Alguns chamam microsporum, tá? Microsporum é o grande fungo aqui. E a tinea cruris é algo que você vai ver no dia a dia também. É aquele sujeito que chega para você com prurido, ardência e uma lesão eritematosa na virilha, tá? Tinea cruris, tinea crural, a região crural é a região da virilha. Isso é super comum na prática, cara. Local abafado, eventualmente com calor local, escuro, o fungo adora isso. Ele se replica por ali e causa a tinea cruris, tá? A lesão é essa, que eu coloquei na tela para você. Veja, a pessoa sente coceira nessa região, tá? É comum. A lesão é bem demarcada. Eu falo que é um eritema porque a lesão é avermelhada, e você vê que os limites dela são muito demarcados. Eu chamo isso de eritema circinado, tá? Circinado ou recortado, porque tem margem muito clara, muito nítida para a gente enxergar. Aqui, mais uma vez, essa lesão é superficial. Já é uma dermatofitose. Ela aprofunda um pouquinho mais na superfície da pele. Ela já comete a derme. E como a derme tem vaso sanguíneo, a presença do fungo inflama ali e você tem a lesão eritematosa. Tá. Pelo fato de ser uma lesão da derme, eu já tenho necessidade estrita de começar um antifúngico sistêmico? Não. Aqui eu ainda posso fazer o tratamento tópico tranquilamente, tá?
tranquilamente tratamento tópico. E aí você me pergunta quais são os agentes antifúngicos tópicos. Aí você fala, pô, isso é fácil, isso é fácil. Começa com cetoconazol, isso é fácil. E isoconazol, isso é fácil. Acabou, você já guardou. Show de bola. Essa é a tinha cruris, tá? Agora, esses mesmos caras aqui, eles podem causar tinha ungueal, a tinha da unha, tá? Que é a mesma coisa de onicomicose. Onicomicose, micose das unhas. E aqui há um problema. Aqui é um problema. Porque o tempo que a unha leva para crescer, para se renovar por completo, é muito mais longo que o tempo para que a pele se renove. Então, se o tratamento eventualmente de uma pitiríase pode ser por poucas semanas, o tratamento de uma onicomicose com um agente tópico, tipo um cetoiso ou tioconazol, teria que ser muito longo. Porque eu não consigo matar o fungo que está ali, eu só impeço que ele replique. Então, eu só posso parar o tratamento quando a unha se renovar por completo, 6 meses, cara, demora. Só que, para nossa sorte, eu vou trazer uma outra classe de antifúngicos aqui, uma segunda classe, cujo grande representante é a terbinafina, vendido pelo nome comercial de Tefin. A terbinafina é uma alilamina. Então vou fazer um parênteses aqui, tá? Coloca assim, ó. O Tefin é uma alilamina. Alilamina. E diferentemente dos azóis, é um fármaco fungicida, mata o fungo. E daí? E daí, cara? Que nessa situação, agora que eu estou usando um agente que mata o fungo, eu não preciso esperar a unha renovar por completo para todo aquele fungo que está parado, congelado no tempo, ser eliminado. Não, eu já mato o fungo no ato. Então aqui o tratamento, em vez de 6 meses, ele pode ser feito em 3 semanas às vezes, tá? Então a terbinafina vem com uma vantagem gigantesca. A terbinafina oral agora, tá? Tratamento sistêmico com terbinafina aqui é crucial. Ah, por que eu não uso contra as outras doenças? Porque eu não preciso, cara. É margem de erro, gente. A margem de erro não vai embora do médio antibiótico de jeito nenhum. Ela ajuda a gente a raciocinar tudo. Então aqui, como eu tenho uma lesão, uma doença, que precisaria ser tratada se fosse manejada com azóis por muito tempo, eu troco a classe de antifúngico. Eu coloco uma alilamina, um Tefin, uma terbinafina. Ela mata o fungo mais rápido e livra aquela unha do problema. Mata o fungo, beleza. Rapidamente eu posso finalizar o tratamento, considerá-lo executado. Beleza? Show de bola? Então vamos trocar. Vamos trocar porque agora que a gente já discutiu as micoses cutâneas, as principais aqui para a gente entender o uso desses antifúngicos, vamos falar sobre as micoses pulmonares. Aí você fala assim, caramba, quando se fala em infecção pulmonar, quase sempre eu lembro ou de vírus, tipo Covid-19, tipo influenza, ou de bactéria. Conversamos sobre o pneumococo, lá em MediaTB2, é assim ou não é? Pois é. Só que aqui eu vou falar de um fungo dentro do pulmão. E para você começar a pensar, a principal micose pulmonar do Brasil é a paracoccidioidomicose. Olha o nome desse trem, paracoccidioidomicose. E quem causa isso é o Paracoccidioides brasiliensis. Olha o nome. Será que é comum no Brasil, gente? Paracoccidioides brasiliensis. O paracoco, 80 a 90% dos casos de paracoco acontecem aqui no Brasil. Considerando o universo inteiro, 80 a 90% dos casos. Tanto é que alguns livros americanos chamam a paracoccidioidomicose de blastomicose sul-americana. Isso aqui é muito comum, muito comum. Então você eventualmente pode ver um caso desse na tua prática. É um fungo dentro do pulmão. Qual a diferença disso para uma pneumonia bacteriana, por exemplo? Na pneumonia bacteriana clássica, de apresentação típica, é de evolução hiperaguda. A bactéria entra no pulmão, poucos dias depois a pessoa já está na emergência, com febre alta, tosse com expectoração purulenta e queda importante do estado geral. Aqui não. Aqui o quadro clínico parece muito mais com uma tuberculose. A pessoa tem tosse arrastada, uma tosse que costuma ser seca ao longo de semanas. É um quadro muito mais subagudo. E o diferencial dela para a tuberculose é que, quando a tuberculose resolve causar doença pulmonar, é doença pulmonar.
Quando tuberculose resolve causar doença cutânea, é doença cutânea. Agora, para-coco não. Para-coco, ao mesmo tempo que ele causa doença pulmonar, ele leva a lesões cutâneas mucosas, tá? Então, esse diferencial é importante. É um quadro arrastado que poderia me fazer lembrar a tuberculose, mas tem lesão cutânea mucosa concomitante. Ok, como é que eu dou o diagnóstico disso? Olha que interessante, gente. Esse é até um conceito para você guardar para a tua vida, que é algo bem peculiar. Você pode fazer o diagnóstico pesquisando o fungo nos locais em que ele causa lesão. Ou seja, no pulmão ou na própria lesão cutânea mucosa que a pessoa tenha. No pulmão, eu não vou entrar em geral, não vou fazer uma biópsia pulmonar para isso. Então eu peço para a pessoa escarrar, fazer um escarro induzido, beleza, encontro o fungo ali. E quando eu olho para o fungo no microscópio, sob luz polarizada, olha a aparência dele. A gente enxerga geralmente uma célula-mãe central com múltiplas gemulações periféricas. São mini funguinhos que estão nascendo aqui, tá? E os caras compararam isso, olha a criatividade do povo, com uma roda de leme, que é um instrumento lá para você navegar, uma embarcação marítima, para falar chique assim. É o volante dos barcos, né? Vamos brincar. Esse achado, ele é considerado patognomônico, igual a paracoco, tá? Roda de leme é igual a paracoccidioidomicose. Então coloca aí, tá? Achado de roda de leme em biópsia de lesão cutânea ou no escarro é patognomônica, é igual a paracoccidioidomicose. Show! Aqui, gente, eu não vou fazer tratamento tópico. A doença está no pulmão. Estou falando de um doente que tem uma infecção agora fúngica invasiva. Não adianta você fazer um tratamento tópico ali. Eu vou fazer tratamento sistêmico para pegar tanto o pulmão quanto a pele. É assim que funciona, tá? Erradicar o fungo dos pulmões, porque é pelos pulmões que ele entra. Ele é inalado do solo. Então, tratamento sistêmico. Show. Lembra que eu te falei? Agentes antifúngicos sistêmicos, fluconazol, voriconazol, itraconazol. Aqui o grande cara é o itraconazol. E o tratamento é prolongado, tá? Cerca de 18 meses, 1 ano e meio de tratamento. Porque o fungo, ele basicamente vai ser congelado no tempo. E como ele é inalado por múltiplos alvéolos, em vários locais do pulmão, ele acaba tendo várias sementes ali. Então é o tempo de eu conseguir, de fato, eliminar o fungo. Ele fica congelado no tempo e o sistema imune vai dando jeito nisso, vai eliminando aquilo ali. Leva tempo, tá? Outra possibilidade de a gente tratar isso aqui é com o sulfametoxazol com trimetoprim e o Bactrim. Aí você fala assim, peraí, lá em média TB4, eu vi que o Bactrim é usado para tratamento de infecção urinária. Pois é, pois é. E como é que ele pode ser usado contra fungo então, Neto? Me explica. Cara, eu falei para você lá que o Bactrim, ele inibe a síntese de DNA. DNA que existe tanto em bactéria quanto em fungo. Então eu posso utilizar o Bactrim aqui como alternativa terapêutica, inibir a produção do DNA do fungo e a gente consegue eliminar o patógeno. Beleza. Então entenda, eu estou trazendo para você agora que você tem muito mais conhecimento, eu não estou me limitando a colocar só a medicação de escolha, eu posso abrir um pouco mais o leque, eu sei que o Bactrim, ele age contra fungos. Tem até uma outra micose importante, micose pulmonar também, que é a pneumocistose pulmonar, comum no paciente que está na fase AIDS, que eu também trato com Bactrim. Porque, mais uma vez, o remédio ele inibe a produção de DNA, tanto em bactéria quanto em fungo. Então, posso utilizar por aqui também. E quando você optar por fazer o tratamento com o itraconazol, cara, lembra que ele interage com múltiplos fármacos, tá? Lembra de checar interação medicamentosa, tá? Pelo amor de Deus. Então, vou colocar aqui, ó, e você coloca aí também, nas suas anotações, interações medicamentosas são muito importantes para esse grupo de fármacos. Fechou? Beleza! Para finalizar então, nosso bônus aqui de antifúngicos, nos resta falar um pouquinho sobre candidemia, tá? Literalmente, é cândida na circulação sistêmica, dentro do vaso sanguíneo. Cândida que foi isolada em cultura de sangue. Isso não é comum, tá? Geralmente, cândida não tem acesso à corrente sanguínea. A não ser que essa pessoa esteja muito imunossupressa, está usando algum fármaco imunossupressor, ou eventualmente essa pessoa está fazendo quimioterapia, uma quimioterapia que destrói o sistema imune, o fungo pode acabar entrando na circulação. Ou aquele paciente que usou múltiplos antibióticos
e aí acabou tirando a microbiota bacteriana, permitindo que o fungo acabe se alastrando. Candidemia, nossa última doença de hoje, tá? A candidemia, gente, ela não é causada só pela Candida albicans, não, tá? Candida krusei também pode fazer isso. Então eu coloquei ali espécies de Cândida. Toda vez na infectologia que a gente coloca o nome do gênero da bactéria com SPP, são espécies daquele gênero. Espécies de Cândida. Beleza. Principais fatores de risco. Principais fatores de risco de Cândida na corrente sanguínea. Primeiro, imunossupressão. Só usa algum imunossupressor. Tá fazendo tratamento eventualmente para um lúpus da vida, usa imunossupressor. Isso abre a guarda imune e o fungo entra na circulação. Ou então aquela pessoa que está internada há muito tempo numa terapia intensiva, já fez vários cursos de antibióticos, tá? Toda a cobertura bacteriana, a microbiota bacteriana dela foi eliminada praticamente, sobrou só fungo. E aí o fungo se aproveita. Ele atravessa a mucosa, por exemplo, intestinal e entra na corrente sanguínea. Atravessa a mucosa por exemplo, do sistema respiratório e entra na corrente sanguínea. É isso que vai acontecer. E para suspeitar disso, em geral, é aquela pessoa que tem fator de risco e acaba desenvolvendo febre sem nenhum foco evidente, tá? E disfunção orgânica. Febre e hipotensão arterial, por exemplo, num cara que fez múltiplos cursos de antibiótico e você não acha um foco infeccioso no primeiro momento. Tem que pensar em candidemia. Tem que pensar em cândida na circulação. Beleza. Se eu pensei em cândida na circulação, como é que eu dou o diagnóstico? Eu cultivo sangue, tá? Eu faço cultura de sangue para fungo. Hemocultura para fungo. Quem confirma a candidemia é você isolar espécies de cândida em pelo menos 2 amostras. E geralmente é assim, tá? Não basta uma amostra. Uma amostra pode ser eventualmente algo fortuito ali. Então, beleza, eu encontrei cândida em 2 amostras, eu vou tratar. Bacana. Como é que eu trato isso? Candidemia, cara. Cândida na circulação. Ela pode infiltrar o sistema nervoso central, ela pode infiltrar pulmão, ela pode infiltrar tudo. Tem acesso à corrente sanguínea. Então é uma doença grave. É uma doença grave contra a qual, portanto, eu não vou usar um fármaco que simplesmente congela o fungo no tempo e espera o sistema imune agir. Não. Agora, assim como na endocardite bacteriana, eu quero utilizar fármacos que sejam destruidores, que matem o fungo propriamente dito, tá? De maneira propriamente dita. E aqui, os grandes antifúngicos que entram são as equinocandinas. Você já ouviu falar? Já ouviu falar, por exemplo, de caspofungina? Você já ouviu falar, por exemplo, de micafungina? Talvez não da anidulafungina, mas você já ouviu falar da caspofungina, que é o grande representante desse grupo. Então, para fechar os antifúngicos hoje, equinocandinas, tá? Como é que elas agem? Elas matam o fungo. De que maneira? Inibindo a produção da parede celular do fungo. Assim, meu Deus, eu não sabia que fungo tinha parede celular, fique sabendo. O grande componente que é inibido aqui, o grande componente cuja síntese é inibida pelas equinocandinas é o beta-deglucano, tá? Alguns colocam beta-deglucana, mas geralmente beta-deglucano. Esse é o cara inibido pelas equinocandinas. Se eu não consigo produzir a parede celular, a célula do fungo que é hipertônica em relação ao meio recebe muita água, bum, e morre. Raciocínio muito parecido com o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos, por exemplo. Show? A membrana celular do fungo se desfaz sem a parede. Quais são os grandes representantes, tá? Eu vou colocar para você aqui. Todos eles terminam com fungina, tá? Caspofungina, micafungina e anidulafungina. Esses são os 3 que a gente mais usa aqui no Brasil. E geralmente você vai ver isso aqui em ambiente de terapia intensiva. Naquele paciente que eu te falei, que está internado em terapia intensiva há um tempão, pela própria internação ele se torna imunossupresso, está desnutrido, está sob estresse inflamatório crônico, e daí depois de usar vários esquemas antibióticos, você varre as bactérias do tubo digestivo ou dos seios paranasais, enfim, o fungo entra na corrente sanguínea, tá? É nesse contexto que você vai enxergar as equinocandinas. E mais uma vez, elas são fungicidas, elas matam o fungo. Então reserva esses caras que são antifúngicos mais recentes para a candidemia que, potencialmente, é a micose mais grave. Junto, por exemplo, com mucormicose, junto, por exemplo, com aspergilose, que também acomete muito imunossupresso, a gente reserva para esses casos.
As equinocandinas têm um espectro maior. Enquanto a gente já usa os azóis há muito tempo, cara, isso aqui é mais recente. Lá do início da década de 90. Recente, tá? Anos 2000. Tô ficando velho, mas tudo bem. E pra fechar, gente, tem efeito adverso? Tem hepatotoxicidade igual os azóis? Cara, não é tão frequente, mas pode acontecer, tá? Mas comparando com o grupo dos azóis, tem muito menos hepatotoxicidade, mas ainda existe, tá? Esse é um problema dos antifúngicos em geral. Outra coisa que pode acontecer, que daí é muito mais frequente, esses agentes são parenterais. Causam muita irritação no local em que você faz a administração. Aí é comum, tá? A hepatotoxicidade é mais rara. E fora isso, quase nada. Esses fármacos são extremamente fungicidas, eles são extremamente seguros, tem um espectro enorme. Então, assim, são maravilhosos, cara. Eles entram aqui como um grande tiro de canhão contra o fungo. Mas problema, efeito adverso no corpo humano? Quase nada. São fantásticas as equinocandinas. Então é por isso que você vê usando raramente. A gente preserva esses caras para quem mais precisa. Beleza? Só para não deixar de escrever, além de tratar cândida, nesse paciente de UTI que está em uso de múltiplos, que já fez uso de múltiplos esquemas antimicrobianos, a gente pode usar também contra aspergilos, que é um dos principais fungos que causam doença no paciente neutropênico febril. Aí para você entender. Quando você vir um paciente que está fazendo quimioterapia, por exemplo, a pessoa tem um câncer hematológico, aí você começa a quimioterapia. A própria quimioterapia, ela acaba sendo tóxica para a medula óssea, porque o objetivo dela é matar células brancas, leucócitos malignos. Então, peraí, vai ter repercussão na medula óssea. Quando você tem repercussão na fábrica de sangue, que é a medula óssea, o primeiro grupo celular que diminui na corrente sanguínea é dos neutrófilos, os polimorfonucleares. Porque eles têm uma meia-vida mais curta, tá? Então a pessoa faz neutropenia, queda de neutrófilos. E daí? E daí, cara, que os neutrófilos são a grande linha de defesa inicial contra bactérias e fungos também. Por isso, toda vez que você vira um paciente que está em uso de quimioterápico e que faz febre, você tem que fazer um hemograma para procurar sinais de neutropenia. Se você encontrar nessa pessoa neutropenia com febre, neutropenia mais febre, você vai pensar em neutropenia febril, tá? E aí tem que tratar empiricamente. Começa algum fármaco antipseudomonas. Nessa pessoa, que eu comecei um fármaco antipseudomonas, às vezes, se passam alguns dias e a pessoa não responde. 4 a 7 dias pela maior parte dos livros, se ela não responde em 4 a 7 dias, daí eu vou ter que lançar mão de algum antifúngico. Para cobrir quem? Aspergilos. Então, frequentemente nesses caras, quem é que eu vou usar? Alguma equinocandina, tá? Então, só para você entender o uso desses fármacos, para você ter um pouco mais de intimidade com isso aí. Beleza? Então, fecha aqui comigo. Como é que eu trato uma candidemia? Com alguma equinocandina, tá? E aí os grandes representantes, caspo, mica e anídula fungina. Eu fiz questão de vir aqui conversar contigo, te explicar por que, por exemplo, eu posso tratar uma balanopostite por cândida com um antifúngico endosiônico, com fluconazol da vida, e não posso fazer isso, por exemplo, contra uma onicomicose. Depende do tempo de regeneração do tecido. Eu quis te mostrar quais são os principais agentes em terapia intensiva que a gente usa, pensando em fungo, tá? Então assim, vamos fechar nosso bate-papo nesse bônus aqui de média antibiótico. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.